Acho que já dá para a gente iniciar, né? E aí o pessoal que for chegando, a Fabiola acho que vai adicionando. Então, muito boa noite a todos que já estão aqui conosco, né, no horário. A gente continua dando andamento ao projeto Ensino de Ciências Inclusivo, que é uma parceria do Trissomia 21 e o Centro de Ensino Integrado de Química, tá? E eu vou me autodescrever, né? Vai ser uma prática que a gente vai adotar daqui para frente, para aumentar ainda mais a nossa característica inclusiva. Então, eu sou Daniela, sou uma mulher branca de 44 anos, uso óculos vermelho, estou de batom, estou com fone de ouvido branco e um vestido que deixa o ombro à vista, é decotado, tá? Gostaria de dizer que a gente está feliz com o que está sendo realizado, porque nós estamos cada vez mais ampliando, né, a nossa rede de parceiros, a rede de colaboradores, e já agradeço, né, ao Fábio, ao professor Jejeca, a Mayra, a querida Fabiana, né, que é a nossa intérprete de Libras, isso é uma novidade também aqui nas nossas lives. Agradeço muitíssimo, em nome do SEIC, em nome do Trissomia, a participação da Fabiana. Então, não vou falar muito não, porque acho que o mais interessante vai ser a discussão, né, e a experiência aí dos nossos queridos convidados. Vou passar para a Mayra e ela continua. Está contigo, Mayra. Obrigada, Dani. Bom, boa noite a todos. Antes de começar a apresentação dos nossos convidados, lembrar, se puder deixar o microfone aí desligado para evitar os ruídos, né? E vou começar apresentando, então, nossos convidados super especiais aí. Hoje a gente está com o professor Jejeca, né? O professor Jejeca é graduado em matemática, é professor da rede pública e privada. E semana retrasada, no nosso último encontro, emocionou assim a todos no nosso encontro com o depoimento dele, né, sobre um aluno dele, o André, né? Vocês podem até seguir ele aí no canal do YouTube, o André é o cara, que a mãe Mirley estava aqui, foi muito emocionante. Hoje ele está como nosso convidado aqui. Temos também o professor Fábio Deodato. O professor Fábio é professor da rede pública, especialista em atendimento educacional especializado, representante da Secretaria Municipal de Educação no Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência, consultor em inclusão, e ele é o criador do projeto Todos Juntos pela Inclusão. Então, assim, e agradeço imensamente vocês estarem aqui, né, com a gente, compartilhando experiências aí ricas, preciosas, tenho certeza que emocionantes aqui com a gente com relação à inclusão, tá? Gostaria de reforçar o agradecimento à Fabiana Fuso, que é nossa intérprete, né, de Libras, e dizer que a gente está com a Fabiola aqui Borges também, que é idealizadora, professora do grupo Trissomia 21 de Ribeirão Preto. E me apresentar brevemente, meu nome é Mayra Zanetti, eu devia ter feito isso no início, né? Sou professora da rede pública, apaixonada e estudiosa nessa área da educação especial na perspectiva inclusiva e colaboradora do SEIC também. Hoje fui convidada para poder mediar um pouco essa discussão, tá? Então, para me autodescrever, sou uma mulher de 30 e poucos anos, quase 30 e muitos, cabelo liso na altura do ombro, castanho escuro, também uso óculos e estou vestindo uma camiseta branca que está escrita especial. É um adjetivo de pessoa que aquele que te faz sorrir, né? Que é do diário de um especial lá no Instagram do PC, que é bem bacana também se alguém quiser conhecer. A irmã que fez esse canal lá e faz lives também, relatando um pouco desse dia a dia e dos desafios. Então é isso. Agradecimento. E agora vou passar a palavra para os nossos convidados, né? Vou convidar o professor Jejeca, então, para dar início, né? Seja bem-vindo. Obrigada. Bem, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
tá? Minha segunda atuação. A primeira atuação foi assim muito emocionante para mim. Nessa segunda edição, eu estou percebendo que está ampliando assim o número de pessoas. Estou me sentindo em casa, tá? Eu tenho cabelos curtos, castanhos, barba já virou cavanhaque, né? Grisalha, já bem branquinha, uso óculos. Tenho um sotaque de lá do Rio, né? Não sou carioca, mas cresci lá, sou de Ituverava, aqui perto de Ribeirão. Estou usando uma camiseta meio cinza e está escrito NASA, né? Agência Espacial. Eu sou um amante do universo, sou um amante da natureza e, principalmente, um amante do ser humano, tá? O foco desse evento, desse convite, são os seres humanos mais incríveis que eu já pude deparar na minha vida, tá? São os seres humanos que têm uma qualidade extra, eles são especiais, tá? E graças a Deus eu acabei declinando em ser um multiplicador de conhecimentos, tá? Eu comecei meus estudos lá no Rio, na Universidade Federal Fluminense. Depois eu vim concluir matemática aqui no estado de São Paulo, tá? E eu assim, no princípio eu me sentia um cara que, quando eu entrei à sala de aula, né, eu me sentia um todo-poderoso, né? É uma coisa assim incrível no início da carreira. Depois veio a primeira oportunidade quando apresentaram lá atrás, mas bem lá atrás. Me lembro quando eu ingressei na rede pública estadual, a escola em que eu trabalhei no início, ela era uma escola que atendia os deficientes auditivos, né? Eu não sabia e fui para essa escola, e quando me apresentaram alguns deficientes auditivos, eu percebi o quanto que eu era egoísta, o quanto que eu não acreditava, eu achava assim, um absurdo, eu não tinha preparo para isso, não tinha qualificação, não daria em nada. Mas é tão engraçada a vida da gente, né? Que naquele ano eu estava tentando me defender, dizendo que eu não merecia aquela oportunidade, tá? E, ao mesmo tempo, eu tinha diversos alunos que me engrandeciam, que queriam aprender, que estavam ali para superar uma coisa que estava ao meu alcance de ajudá-los a fazer. Aí eu passei a pensar diferente. E foi aí que eu cresci de fato. Foi aprendendo com eles. Aí depois eu mudei de escola e fui para uma outra escola pública, né? E sempre trabalhando concomitantemente na rede particular, nessa outra escola pública, eu tive o prazer de ter contatos com alunos deficientes visuais, né? Na rede particular, também. E tive alunos com outras especialidades, tá? Especificamente nessa escola pública que eu tenho alunos com deficiência visual, eu vou aproveitar a oportunidade do nosso amigo professor Rodolfo, que está aqui nos acompanhando, né? Eu quis aprender a como criar, como fazer alguma coisa para que eles aprendessem matemática, tá? Então, depois, ao longo do que será discorrido aqui, vai ter assim uma apresentação do trabalho que eu fiz para uma das minhas alunas de segundo colegial. Muito obrigado. Passo a palavra para a Mayra. Tá ok. Se você já quiser começar com a sua apresentação, eu peço para a Fabiola colocar para a gente aí. Pode ser? Sim. Pode sim. Então, vamos começar, então. Tá ok. Vai começar com o início com um pedacinho de um vídeo, né, professor? Se quiser falar alguma coisa sobre explica um pouquinho esse início. É o seguinte, nesse momento de pandemia tem sido difícil para todos nós, tá?
trabalharmos à distância com os nossos alunos. E principalmente, por exemplo, no caso dessa minha aluna, né, ela é deficiente visual, e o nosso canal de aprendizagem chama-se Amor. Tá? É isso que a gente faz quando ensina com prazer, com amor. Então, é uma maneira, talvez, de abordagem mais assim, bem pessoal, bem amena, bem amiga, e vocês verão na lista de exercícios que eu passo para ela assim, com determinados conteúdos, o quanto que a gente foca esse lado familiar, esse lado da amizade. Isso é muito importante. Eu preciso conhecer o meu aluno e para saber lidar com ele, tá? Isso faz, digamos assim, um princípio para a gente, tá? E está retratado em cada exercício, discorrendo aí a respeito dos assuntos. Me parece que a Fabiola selecionou uma parte da lista aí que envolve o assunto matrizes, tá? As matrizes, eu não poderia dar uma definição matemática normal, assim, como estão nos livros. A minha aluna, ela sabe braille, então ela faz a leitura e ela, quando passa o dedinho e vai fazer a leitura de uma frase, de qualquer sinal em braille, né? O braille é composto de 6 pontinhos, duas colunas e 3 linhas, tá certo? Então, Então vamos mostrar o comecinho fácil desse vídeo. Bom dia, sim, boa sim, tarde, boa noite, tudo bem? Nós vamos fazer a nossa aula aqui hoje sobre o tema matrizes, tá? Os conceitos primordiais, principais de matrizes, para que você tenha uma ideia de como que a gente pode Um trabalhar minutinho, essas só tem matrizes. voz Então, aqui, não tem eu imagem. vou Não está mexendo. Um minutinho. Deu uma pequena incompatibilidade, porque eu fiz o download desse vídeo do professor, mas aparentemente eu não deveria ter me dado o trabalho e sim simplesmente ido no YouTube. No YouTube. Felizmente eu quis ser mais cuidadosa, né? Evitar que isso acontecesse e fiz o download. Que não funcionou, olha só, né? Então, agora vai. Matrizes. Então, eu vou dispor essa aula para que a sua mãe, o seu pai ou uma pessoa que te auxilie, né, nos estudos possa transmitir a parte que ela vai visualizar aqui nesse vídeo para você, tá? Então, seria mais um vídeo de descrição da aula, tá certo? Espero poder ajudar para que você consiga fazer as atividades que eu tenho proposto na nossa listinha aí. Tudo bem? Então, legal. Eu vou fazer aqui compartilhamento da tela, tá? Um grande abraço e uma boa aula para você, Ana. Bom, esse foi o início, né? Feito especialmente para a aluna Ana. Agora, então, o professor Jejeca vai explicando à medida que eu vou compartilhar o material que ele fez especialmente para a Ana. Eu vou entrar, então, com esse material, professor. Aí o senhor pode começar a ir explicando. Okay. Certo. Vou só aqui ligar para iniciar, ó. Muito bem. Nós temos aí a abertura, né, gentilmente criada aí no PowerPoint pela Fabiola, tá certo? É o tema da aula matrizes, tá certo? Atividade adaptada por perfeito, né? Eu utilizei primeiro a abertura com o carinho, tá? Sempre presente. Eu gravei essa aula, eu tenho uma mesinha digital e eu considero muito importante digamos assim, a ajuda dos pais, tá? A mãe dessa aluna,
ela está concluindo o curso de pedagogia, então ela tem sido um suporte muito válido, né, nesse momento aí. Então ela assiste às aulas com a garota, não assim presencialmente, mas depois ela assiste ao vídeo. Eu sempre jogo vídeo lá no YouTube, tá, em caráter particular, né? Passo o endereço para ela. Nós tínhamos lá a leitura Braille no slide anterior, né? Eu estava definindo matrizes usando o Braille, e aqui também em Braille a parte numérica, né? Os números em Braille. Também nós podemos perceber aí linhas e colunas, tá? Então, um tratamento necessário para que eles consigam ter uma ideia de algo que eles já têm conhecimento, né? Então, eu não preciso definir ao pé da letra como é na matemática tradicional, tá certo? Eles têm capacidade, têm habilidade assim fantástica, porque desde pequenininho, quando eles foram alfabetizados em Braille, eles puderam, né? Podem, digamos assim, associar a disposição dos pontinhos com a matriz. E essa foi a jogada. Eu confesso que eu tenho feito o material assim, de uma maneira muito apressada. Na rede particular tem me custado muito tempo, né? Então a gente tem trabalhado assim de uma maneira alucinante, de manhã, de tarde, de noite, tá? Então, às vezes, como eu tenho um tempo, um prazo para poder mandar para os alunos e principalmente para ela, todas as vezes eu olho e falo, cara, podia ter ficado melhor. Algumas definições aí, é um caso em que eu precisaria, por exemplo, da atuação da mãe dela para dizer de uma maneira não matemática, assim, de uma maneira bem acessível, né? E principalmente sugerindo experimentos táteis, tá? Sempre associando algo tátil, para que ela tenha ideia do que é uma matriz retangular, uma matriz quadrada, lados, enfim, poderíamos assim usar o recurso de EVA, tá? Ou papelão, enfim. Nesse momento, ela está sem condições de conseguir material para poder fazer as atividades na máquina que escreve em Braille, em virtude de as papelarias lá na cidade dela, não é de Ribeirão, estarem fechadas, né? Então, a gente vai usar o recurso que for possível, tá joia? Mas, assim, nós faremos as atividades, eu vou me adaptando às dificuldades que ela sente em virtude do material. Então, eu tenho deixado que ela fique super tranquila, não precisa, assim, em hipótese alguma, ficar nervosa por isso. Vocês podem observar... você pode voltar um pouquinho só, Fabi? Sim. Aqui no exercício 1, é sempre anunciado, sugerido o nome dela, tá? É para ela, especificamente, porque ela é a minha aluna única, tá bom? Se tivesse um grupo, seria o grupo ali já aparecendo e contando com a ajuda dos pais. Pode mudar, tá? A noção de linhas, né, e colunas, pode avançar. Eu trabalhei também com a ideia, eu tracei os risquinhos ali, na verdade, vamos usar barbantes, tá? Pedacinhos de barbantes na horizontal, representando linhas, e na vertical, usando também barbantes, representando colunas. E cada saliência, quando você cola, né, um barbantinho sobre o outro, vai ficar um relevo. Aquele relevo eles vão identificar como sendo um ponto, e aquele ponto, para nós, em matemática, é um elemento, tá? Aqui eu passo para eles para ela uma operação de adição entre matrizes, tá certo? E, assim, no vídeo eu vou descrevendo devagarinho para ela, né, toda essa definição. A mãe vai acompanhar, vai compreender e vai reeditar com ela, vai assistir junto dela, tá? Essa ideia de adição e subtração de matrizes. Pode avançar. E aí ficou a tarefa, né? Ela não pode deixar de trabalhar. E ela é uma gracinha. Tudo que você pede, ela faz com o maior carinho. Eu acho que é por isso que eu sou muito feliz com eles, viu? Eles dão um retorno incrível para nós, gente. É fantástico. Muito bom, professor. Nós, professores,
Assim, nós precisamos assim de capacitação, de especialização, tá? Os conteúdos curriculares, eles precisariam, né, e até mesmo a avaliação de todos os alunos que nós temos, eles precisam sofrer algumas reformas, né? Eu acho que fizeram reforma, aí veio o BNCC, mas e não fizeram assim de uma maneira que eu esperava, tá? Parece-me que os meus alunos especiais ficaram de fora. Aqui é uma atividade de trigonometria. A ideia de circunferência, ela teve que usar CD, eu sugeri lá CD ou DVD para fazer recorte, identificar quadrante, né? Então, foi feito a identificação dos quadrantes também em braille. A maior parte das coisas é em braille, colagem, né? Foi à distância, assim, algo que foi muito produtivo, tá, para ela. Aqui eu acredito que ela tenha tido um pouquinho mais de dificuldades, também teve a necessidade de uma intervenção bem ampla por parte da mãe, né? Depois, nós, assim, particularmente, pudemos conversar, pudemos trocar ideias e chegar a algumas conclusões. Eu ainda acredito que tanto a gente tentou passar, mas a distância é complicado, talvez assimilar esse tipo de exercício que eu fiz aqui no 3 não foi assim muito proveitoso, porém a estratégia, o erro de estratégia tenha sido basicamente meu, tá? Eu preciso pensar ou repensar numa forma diferente, tá? Eu estou aprendendo, viu, gente? Muito bacana. Professor, me chama muita atenção quando você se coloca nessa posição de aprendiz, como todos nós somos sempre, né, na vida, e a questão, você disse uma frase assim, que você vai se adaptando de acordo com as dificuldades que ela vai tendo. Quer dizer, é o que você disse agora, muitas vezes, né, a gente julga o aluno como tendo dificuldade, na verdade a dificuldade é na gente que está propondo, forma que está propondo aquela atividade, né? Exatamente. E volta para aquele ponto de partida que você colocou anteriormente, que o ponto de partida é conhecer o aluno, né, para poder aprender a lidar com ele. Então, incrível, é isso mesmo. E eu ainda ampliaria essa visão sua para a sociedade, né? A deficiência não está no indivíduo, está na sociedade. Se a sociedade estivesse preparada para recebê-los também, né? Que isso é o sentido da inclusão. A deficiência não existiria se não tivesse essa interação com essas barreiras, porque as barreiras estão aí, foram postas aí pela sociedade. Então, né, se uma pessoa não consegue um acesso aí que seja arquitetônico, é a sociedade que não está preparada para que ele possa andar na rua, não é? Verdade, então, é verdade. muito interessante essa sua colocação. E nós, fique à vontade se quiser, pode falar. Nós, professores, nós temos, assim, ter a grandeza de aceitar essas diferenças em sala de aula, tá? A gente tem que olhar como uma qualidade e não como um obstáculo. Jamais como obstáculo, tá? E respeitar que cada aluno, ele aprende ao seu tempo e no seu ritmo e do seu jeito. Nós temos que aprender com eles, tá? Cada um deles tem uma peculiaridade, tá? Bem assim. Perfeito, professor. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Podemos passar agora para o professor Fábio Deodato? Podemos sim. Opa, então vamos lá. Vocês me ouvem aí? Sim. Tá bom. Boa noite. Quero, num primeiro momento, agradecer o convite de todos vocês e fico muito feliz quando percebo que nós estamos tornando o tema inclusão um tema que tem fomentado debates interessantes. Porque, por mais que a gente lute por um mundo em que não se precise um dia dizer assim, olha, aluno de inclusão, né? Porque todo aluno seria incluído, teoricamente,
Enquanto a gente ainda tem que conviver com essa ideia da inclusão, né? A gente precisa ir amadurecendo esse processo para que o processo, de fato, possa ocorrer da melhor maneira possível, tá? Bom, vocês me pediram uma autodescrição, eu vou fazer uma autodescrição pessoal. Eu vou pedir para minha amiga Mayra fazer uma autodescrição física, né? Porque aí ela pode, como alguém de fora, eu costumo fazer assim, né? Às vezes o nosso olhar sobre o nosso próprio corpo é um, né? E o olhar social é outro. Então, eu vou fazer uma autodescrição pessoal. Meu nome é Fábio, eu tenho 37 anos. Sou um amante de música, sou falante, gosto de falar, gosto de cantar, gosto de dar aula, sou professor na rede, como a Mayra já falou. E agora os detalhes físicos eu vou deixar para a Mayra descrever. Mayra, vamos ver como é que você está como... Aí, nesse caso, você não vai ser autodescritora, você vai ser audiodescritora. Fica à vontade. Bom, então o Fábio é um homem, né? De 30 e poucos anos, como ele já disse, pele branca. O cabelo é bem baixinho, né? Raspadinho. Acabei de cortar. Tá bem cortado. Nossa, o meu faz bastante tempo que eu não consigo cortar. E tá vestindo uma camiseta polo. A cor, assim, para mim aparece um pouco azul verde. Não consigo definir bem. Mais escuro, assim, um cinza escuro. E tá usando o fone de ouvido, né? E tá com um microfone. Tá todo no estúdio, parece equipado aí, tem um teclado ao lado. Isso, é isso né? mesmo. Aqui, na verdade, é o meu plano B, é o meu segundo trabalho, que além de trabalhar como professor na rede municipal de educação e trabalhar nas aulas particulares com acessibilidade, informática acessível e tudo mais, eu tenho mais 2 outros trabalhos. Eu sou músico e sou locutor, trabalho com web rádio. Então, aqui é o momento do lazer, da descontração, e faço as reuniões também a partir daqui, né? Geralmente faço as reuniões a partir daqui. Obrigado, Mayra. Eu quero falar um pouco sobre o que o professor Jejeca falou. Primeiro, o professor Jejeca é um querido. Só pela fala que ele fez, percebo o quanto ele faz algo que às vezes nos falta nessa correria em que nós implementamos o nosso trabalho e que nós também fomos colocados nessa engrenagem muito doida de preencher relatório, de olhar para currículo, de olhar no time, comparar o rendimento do aluno ao alcance do ano escolar, e toda essa correria e toda essa pressão vai fazendo com que as coisas fiquem mais mecanicistas, né? E a gente não pode ter vergonha de admitir algumas coisas, porque senão fica muito poético, muito lírico e pouco prático, né? Mas o professor Jejeca mostrou que pode se unir, né? Essa coisa do amor, do carinho, do cuidado, do cuidar, né? Do cuidar dessa aluna, no sentido de entender as suas necessidades e explorar as suas potencialidades, junto a toda essa questão que circunda a escola. Junto a um projeto pedagógico, junto a uma nova BNCC, junto às inovações tecnológicas, enfim. Então, nós não podemos deixar a ternura de lado, né? Tem até uma frase do Zé Cabaleiro que eu acho fantástica, né? Ele fala assim: eu preciso ser revestido pelo terno da ternura, né? Eu acho isso muito, muito bonito. Porque quando você é revestido de ternura, tudo se torna mais terno, né? Tudo se torna mais significativo, tudo se torna mais importante dentro desse processo, né? Eu sou suspeito para falar porque eu vivo a inclusão nos 2 momentos, né? Eu vivo a inclusão enquanto pessoa de deficiência, sou cego de nascença, né? E também vivo agora a situação, já faz 12 anos na rede municipal, como professor em sala de recursos multifuncional. Então, eu entendo a realidade do professor e entendo a realidade da pessoa com deficiência. Claro que cada indivíduo é único, então não adianta eu aqui ficar erguendo bandeira para todo mundo, né? Eu acho que a postura mais ética é que eu respeite a cada um e entenda
onde é que o sapato aperta, né? Entenda as individualidades. Mas óbvio que eu falo, sim, aproveitando algumas coisas comuns dentro de um segmento, e talvez até por conta do próprio Conselho da Pessoa com Deficiência, do qual eu faço parte faz muitos anos aí, anos idos, hein? Desde os anos 90, já como presidente, como vice-presidente, como conselheiro, sempre atuante, agora representando o Conselho também nesse biênio, na pela Secretaria Municipal da Educação, não é? Corajosamente, eles me pediram para que eu representasse a secretaria no Conselho, porque eu dou muito mais para eles trabalho do que soluções. Eu acho que a gente tem que trazer as demandas, né, para a secretaria e começar a entender onde é que nós estamos falhando, né? Onde é que está o nó que a gente precisa tirar aí, né? Mesmo que seja aquele nó górdio lá que a gente tem que tirar com a espada de Alexandre, mas a gente precisa, de alguma maneira, tirar esses nós. E a adaptação, eu costumo chamar de flexibilização curricular, ela é fundamental desde que ela não descaracterize aquilo que eu tenho enquanto aluno e aquilo que eu tenho enquanto proposta de trabalho para este aluno. Porque senão eu crio um fosso entre o aluno e a sala de aula, entre o aluno e a família, e o pior, entre o aluno e a própria identidade de aluno que se projeta na sala enquanto referência social dos demais. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que está ali na sala e ele percebe que todos os demais estão trabalhando com gráfico, estão trabalhando com grandezas, ou estão trabalhando com gramática, e ele está desenhando o sol, aí ele diz, não, isso aqui é desconexo, né? Isso aqui não tem sentido. Eu não estou me entendendo como postura de aluno, como pertencente àquela sala, pertencente àquele grupo, pertencente àquele projeto que abarca a escola. Então, é uma preocupação grande, não é fácil, porque nós sabemos que nós temos algumas deficiências pelas quais nós precisamos cuidar para que outros caminhos sejam adotados para que esses alunos tenham acesso ao conhecimento, mas nós não podemos privá-los deste acesso e não podemos, de maneira nenhuma, tirar a possibilidade desse aluno ter acesso à escola. Então, é um desafio muito grande, mas é extremamente necessário. Eu vou citar alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, me lembro de uma história, me lembro de um acontecimento que tive quando uma professora me procurou dizendo, olha, essa aluna, inclusive também se chama Ana, né? Essa aluna, ela não está, professora de matemática, não está conseguindo fazer contas de divisão. Essa foi a fala prática. Como não está fazendo conta de divisão? Não consegue. Então, comecei a dar algumas orientações, dando suporte e aproveitando o conhecimento dessa professora para que a gente alcançasse o objetivo. Então, trabalhando desde materiais concretos, material dourado, e uma série de outras contextualizações para que ela pudesse chegar ao objetivo que nós esperávamos, né? Que ela conseguisse, então, ter acesso a essas contas de divisão e fazê-las e resolvê-las. E aí, o que fiz? Diante de tantas conversas, em uma delas, lá na sala multifuncional, conversei com ela sobre a vida, a rotina dela. E aí ela disse assim, olha, eu perguntei para ela, como é o seu dia? Bom, eu acordo, minha mãe faz meu café, eu tomo meu café, escovo os dentes, tomo banho e tal. Vou até a escola. Tá. E aí, você leva lanche para a escola? Levo. Na hora do intervalo, como é que você faz? Como meu lanche. E em que situação você come seu lanche? Como sozinha. Bem, come sozinha, mas ninguém tá ali perto? Não, eu como sozinha. Tá. Depois você vai para casa e como é? Eu chego lá, aí o almoço já está posto para que eu coma. Tá. E aí você come com seus pais. Não, meus pais não estão no momento. Meu pai trabalha, minha mãe está com os afazeres e eu como sozinha também. Tá.
E você tem irmã ou irmão? Eu falei, eu tenho uma irmã. Tá, eu falei, e ela é mais nova ou mais velha? Você é mais nova. Tá. E como que funciona a questão do vestuário, por exemplo? Quando quando as roupas ficam curtas para você, a sua mãe passa para sua irmã? Ela falou, não, minha mãe joga fora. Minha mãe não dá para ninguém. Minha mãe descarta. Tá. Aquela criança não tinha consolidado na própria casa dela o conceito de dividir, né? Então, nós precisamos entender que as necessidades dentro de uma própria flexibilização curricular são muito mais eficientes quando nós podemos trabalhar com essa parceria que envolve a família e que envolve também a própria escola enquanto geradora de recursos e enquanto facilitadora dessa flexibilização curricular e facilitadora também dessas possibilidades, que são muitas, para que a pessoa com deficiência seja inserida. Essa inserção, ela não é simplesmente uma socialização, né? Ela tem que ter um sentido maior, né? E quando a gente pensa nesse sentido maior, a gente precisa pensar com bastante carinho na maneira como que isso será conduzido dentro do processo, né? Existe uma pesquisa da American Blind Foundation que fala, pelo menos a pesquisa no recorte que eles fizeram, que o maior índice de ganho dos alunos dentro da escola, que os fez com que produzissem conhecimento através de um trabalho colaborativo e de mediação, foi o quê? A flexibilização curricular não estava em primeiro lugar. As oportunidades de recursos de baixa e alta tecnologia não estavam em primeiro lugar. Vocês sabem o que estava em primeiro lugar? A acolhida. A acolhida. Vocês sabem o que é acolhida? É dizer o seguinte, olha, o que o Jejeca disse, professor Jejeca, eu estou aqui, né? É com muito amor e com muito carinho e com muita alegria que eu consigo fazer o meu melhor para buscar o teu melhor, né? E esse é um grande desafio que nós precisamos traçar. Eu tenho uma preocupação muito grande dos professores, isso dando consultoria em 3 escolas particulares e também nas escolas públicas pelas quais passei, e nas palestras, já em algumas universidades, enfim. Uma grande preocupação em diagnosticar, né, em trazer o laudo como parte fundamental para o processo pedagógico. E isso é uma coisa que me deixa bastante preocupado. Não que o laudo não seja importante. Óbvio que o laudo é importante. Nós não podemos descartar aqui a importância do laudo. E tampouco tentar diminuir ou tentar se contrapor a um diagnóstico clínico, médico. Mas nós precisamos entender que cada indivíduo vai responder de uma maneira a determinados estímulos. E que você quer um lugar onde existe mais estímulos que a escola? Eu não conheço, né? É estímulo de tudo que é lado. Então, nós precisamos, além do laudo, trabalhar a nossa empatia, trabalhar a nossa força de vontade, a nossa determinação e focar nas políticas públicas para nos dar respaldo para formações continuadas e outras questões aí, né, que eu não vou me estender agora porque vão fugir ao tema, mas e outras situações importantes para que nós possamos fazer com que essa flexibilização curricular, que é tão importante, tenha sentido, significado e significância dentro desse processo, né? Então, quando eu faço, por exemplo, um mapa em alto relevo, não é simplesmente fazer um mapa em alto relevo, é entender qual é o conceito
que esse aluno, essa aluna tem de pertencimento, de bairro, de quadrilátero, de vizinhança, de cidade, de estado, de país, de mundo, de planeta, né? Entender a visão que ela ocupa, o espaço que ela ocupa socialmente no planeta, entender o planeta como mantenedor da vida, né? A mãe natureza, a nossa mãe terra. Então, são várias questões. E a flexibilização curricular, ela vem justamente abarcar essa questão pedagógica que é importante, mas ela não é e não pode andar sozinha dentro desse processo educativo que nós enfrentamos com um desafio bastante instigante e importante para nós. Lá na sala, só para resumir, na sala eu tenho vários recursos de baixa e alta tecnologia. Temos impressoras que imprimem em braille e tinta, temos uma lupa eletrônica que fica na biblioteca para que os alunos com baixa visão possam ler os livros. Temos Soroban para os alunos fazerem cálculos matemáticos. Jejeca deve conhecer o Soroban. Temos os livros em braille, procuramos tentar aí com o Instituto Benjamin e a Dorina, livros que possam atender aos livros didáticos mesmo que eles usam na sala. Isso nem sempre é possível. Temos uma equipe toda treinada, conversamos com a equipe periodicamente em reuniões de planejamento. Isso tudo não é fala, não. Isso é prática, isso acontece mesmo. Mas ainda assim, nós percebemos que, por muitas vezes, alguns pilares que sustentam o processo inclusivo dentro do processo educacional ainda precisam ser melhor arquitetados, melhor concretados, para que a gente possa ter uma educação com qualidade, né? E o padrão de qualidade, né, também é uma questão muito peculiar, né? Muita gente que é professor que trabalha olhando para a IDEB, né? Eu trabalho olhando para aluno, né? Então, cada olhar também que lançado sobre esse aluno vai reverberar no futuro desse aluno, seja esse um futuro para atividades de vida autônoma, seja esse um futuro acadêmico, seja esse um futuro dentro de um trabalho, dentro de um ofício, né? Eu acho que eu trago essa fala para a nossa reflexão, dentro dessa experiência que eu vivencio, e sei que é um momento muito rápido, eu estou condensando tudo isso, mas eu acredito que é essa a minha contribuição. Quer dizer, pensarmos sempre nessa flexibilização através dessas premissas que nós trouxemos aqui. Perfeito, professor. Não, essa sua fala de flexibilização curricular, a gente sempre traz aqui nas lives, né? Essa flexibilização que não descaracterize, né, o próprio estudante, né? Então, dentro do contexto da sala de aula, do que a turma está trabalhando, do currículo, né, buscar uma flexibilização para que o aluno possa ter acesso a esses mesmos conhecimentos, né? E isso não só para aluno com deficiência, é aí que está a grande chave da inclusão, é a flexibilização para quem precisa, né? Quem de nós nunca passou por alguma dificuldade em uma determinada disciplina, um determinado conteúdo e precisa ali também de um olhar, de uma flexibilização para conseguir criar esse conceito, estabelecer esse conceito dentro daquilo que está sendo estudado, né? Ô, Mayra, então, assim, por exemplo, no processo de quarentena em que nós estamos fazendo home office, alguns professores de algumas escolas mandam as atividades pensando assim, olha, para esse aluno, já percebi que ele tem mais habilidade com isso, em que você, professor de AE, poderia ajudar na flexibilização curricular. E outros passam assim, ó, apostila, página 3 e 5. Então, é preciso, é necessário que exista esse olhar para os alunos. Você quer ver uma fala que me deixa muito atordoada? É quando a pessoa diz assim, nossa, mas eu tenho 30 mais o aluno com deficiência. Ele não tem 30 mais o aluno com deficiência. Ele tem 31 indivíduos. Entendeu? 31 indivíduos. É lógico que eu não estou dizendo que uma sala com 31 indivíduos é uma sala ideal. Né? Não vamos distorcer as coisas. A sala ideal precisa ter menos que 30. Né?
A sala ideal tem que ter bem menos que 30. Aliás, a sala ideal tem que ser maior nas escolas públicas. A sala ideal tem que ter a informática mais presente. A sala ideal, muitas salas não têm ventiladores. Tá? Nós estamos falando, na verdade, que se existem 30 alunos e um aluno desses tem deficiência, e ele é considerado como ele já está sendo olhado com discriminação. Uhum. Então é preciso dizer, não, tenho 31. E nesses 31, além da sala lotada, que aliás 31, estou sendo modesto, né? Nós temos escolas com 40, mas além desses, dentro desses 31 alunos, temos um indivíduo assim, um indivíduo assim, um indivíduo assim, que eu preciso explorar a potencialidade dele, e eu preciso da ajuda da coordenação pedagógica da família, eu preciso de um curso de formação continuada, eu preciso buscar os sistemas públicos do município para saber se eu tenho recursos que possam me auxiliar. Então, eu acho que essa concepção ela é muito importante. Então, nessa quarentena, percebo muito isso. Para alguns amigos, professores, 30 mais 1. E outros, 31. Mas eu acredito que hoje os que pensam em 31 são mais, né, são maiores, é uma quantidade maior dos que pensam no 30 mais 1. Acho que é isso. Nossa ideia é fortalecer esse 31 aqui, viu? E a gente espera que a gente chegue um dia nessa sociedade ideal que a gente nem precise falar de inclusão, porque já parte do pressuposto de que todos somos diferentes, indivíduos únicos, a gente não precisa ficar diferenciando ninguém, porque a diferença é o padrão, né? Fábio, obrigada pela sua fala, viu? Sou eu que agradeço. Fica aqui com a gente. Agora a professora Daniela, coordenadora do SEI, que vai falar com a gente também, para depois abrir para algumas perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, já pode ir colocando no chat, e terminando a fala da Dani, a gente já passa aí para essas perguntas. Bom, eu organizei alguns slides, né? Vão ser bem breves, 5 minutos no máximo, para a gente poder estar abrindo aí para as questões, né? Que eu acho que foram bem colocadas pelo professor Gegeca, pelo professor Fábio, a Mayra. E aí, acho que os slides que eu preparei são só para trazer algumas ideias a mais aí, ou pelo menos complementar. Então, o que o professor Fábio falou agora, né? Quem são os meus alunos? Quando chega um aluno a mais, não é um aluno, não deveria ser, chegou o aluno de inclusão, chegou um aluno a mais, né? É os 30 e o 31 que ele falou. É pensar e considerar o desenvolvimento do ser humano no geral, né? A gente tende a achar que é diferente, mas é pensar num ser humano se desenvolvendo. E não cair, né? Eu vejo que assim, a gente, principalmente nas redes, a gente tem muita oferta de curso às vezes, né? Curso para aprender a dar aula para síndrome de Down, curso para aprender a dar aula para o deficiente visual. E, na verdade, eu acho assim, não tem como se traçar uma metodologia geral, né? Sem olhar o indivíduo. As metodologias e todas as intervenções, elas são feitas a partir do enxergar esse indivíduo. Aí também destacar, né, que estratégias inclusivas são mais importantes do que recurso. Se puder voltar, Fabiola. As estratégias são mais importantes, né, do que recurso, porque não se trata de adaptar material, mas se eu consigo pensar numa estratégia que beneficie, pode seguir, que beneficie aquele aluno, né, com essa particularidade e todos os demais, seria o adequado. Então, as metodologias, a gente poderia pensar como leques de oportunidades para todos, né, todos os níveis cognitivos, todas as dificuldades. Pode seguir, Fabiola. Sem rótulos, né? Aqui eu trouxe algumas imagens de um projeto, né, que a gente desenvolve no SEIC. A Mayra é nossa colaboradora, inclusive, nesse projeto, né, o Ensino de Ciências Inclusivo. E a gente sempre fez opção não de ficar adaptando o material para um aluno, mas de planejar atividades sempre para a sala que aquele aluno faz parte e pensar atividades de forma que aquele aluno em particular se sentisse pertencendo, né, à sala e pudesse ter aí uma aprendizagem. Então, aqui tem uma foto de uma atividade que foi feita para trabalhar as estações do ano, né?
optou-se por trabalhar com massinha. Nessa sala a gente tinha um aluno com síndrome de Down e baixa visão. Então, não foi só no discurso, né? Então, teve essa atividade de massinha, teve experimentos. Pode ir para frente, Fabiola. Então, pensar estratégias, né? Numa outra sala, a gente tinha uma das alunas com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, e sempre com essa ideia de pensar estratégia inclusive, não ficar adaptando só recurso para a aluna. Uma das atividades que a gente fez para trabalhar estados físicos, né, da água foi com relação à experimentação, né? Na nossa área de química, de ciências, é uma atividade que, se bem explorada, né, nesse caso em particular, também lembrando que não tem receita, não dá para pegar isso e querer que caiba numa outra situação, mas nessa funcionou muito bem. Pode seguir, Fabiola. Aqui tem uma outra foto, né, na sala que tinha essa aluninha. Então, na estratégia inclusiva, a gente levantou com eles as curiosidades, o que eles gostariam de aprender, organizamos a partir desses interesses, né, momentos de fala, e aí todos, né, a importância de garantir a fala de todos, de distribuir atividades em que eles pudessem colaborar, inclusive essa aluna, né, em particular. Pode seguir, Fabiola. Tá, aqui também, né? Então, para mostrar que o nosso foco sempre foi pensar estratégias inclusivas, né? O que tem norteado bastante as nossas ações, e aí a Mayra tem participado, né, com a gente dos grupos tal de estudo, principalmente o projeto Roma, né, que a gente teve acesso por meio da Ribidal, e foi conhecer um pouco mais, né? Ele proposto pelo professor Meleiro, um espanhol, e esse projeto é o que tem norteado as nossas modestas tentativas, né, de fazer um ensino de ciências inclusivo. Pode seguir, Fabiola. Não esquecer que esse processo que a gente fala de adaptar é a estratégia inclusiva, é olhar o indivíduo, e isso tem que se refletir em avaliação. A gente precisa também pensar que a avaliação tem que ser de acordo, né, com o que a gente está propondo de objetivo educacional para este indivíduo, que, como o Fábio falou muito bem, inclusão não é só socialização, né? E como que a gente garante esse acesso do aluno ao conhecimento? Então, coloquei aqui nesse slide, né, um livro que a gente divulgou bastante, que foi o Mais Que Especial por um Ensino de Ciências Inclusivo e Transformador. Esse livro ele tem variados capítulos escritos por vários profissionais, né? A Mayra tem um capítulo, os colaboradores do Ciência Inclusiva têm um outro, a Ana, da Ribidal, também tem um capítulo, né, onde ela fala dos modelos da deficiência. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, né, do que foi escrito, o livro está disponível gratuitamente no site do SEIC. É só entrar no site do SEIC e baixar. Pode seguir, Fabiola. Então, para encerrar, eu coloquei aqui algumas imagens, né? À esquerda, dá para ver que você tem uma tábua de madeira com uma abertura em círculo e um quadrado querendo encaixar. O que a gente tem, às vezes, né, o que eu quis mostrar com essa imagem é que é como eu enxergo, às vezes, a escola. A escola não está disposta a mudar esse círculo para incluir ou abraçar esse aluno que está aqui representado pela madeira quadrada. E pensando que a gente tem uma diversidade, né, aqui à direita do slide, a gente tem várias formas, a verdadeira inclusão envolveria essa mudança de estrutura, mudança da escola para realmente acolher ou reconhecer esses indivíduos, né, sem que eles tivessem que se mudar, ou, né, é uma adaptação que acho que
precisa é muito mais profundo, né, do que só adaptar material ou pequenas mudanças. Eu acho que quando a gente fala de adaptar material, o Fábio falou, né, também muito bem nesse sentido, a gente não quer reduzir inclusão a isso, né, e precisamos tomar cuidado para que inclusão não seja entendida que é só isso, né? Precisa ver mudar muito mais, né? Tá para além de currículo, tá para além de se entender o conteúdo, é muito maior. Só que uma coisa que eu sempre converso com a Mari, eu acho que a hora que eu passar a bola, talvez ela retome, é que a gente não está ainda numa situação ideal de inclusão. Então, da mesma forma que ainda tem esse pensamento que é o 30 mais 1, né? E aí é o aluno de inclusão e não é só mais um aluno que chegou e eu preciso garantir o aprendizado. Se a gente abrir mão de pensar essa adaptação, talvez a gente não dê os passos no sentido da inclusão utópica que a gente espera que aconteça um dia, né? Então, era basicamente isso, né? Eu passo aí para a Mayra, acho que abrir para o pessoal poder perguntar, e acho que foi só para compartilhar mesmo, Mayra. Obrigada. Bacana, obrigada, Dani. Deu uma sintetizada em algumas questões muito importantes aqui que a gente vem tratando ao longo das lives, né? É muito bom a gente ter a sua fala também. Eu queria ver se o pessoal tem pergunta. No chat tinha a Ana que tinha perguntado a respeito se haveriam perguntas, então agora se quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade. Alguém aí já separou alguma pergunta? Gostaria de... Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, eu sou professora de uma escola estadual em Ribeirão e eu tenho alunos de inclusão em algumas salas, né? Meu nome é Tereza. E eu fico assim, eu ouvindo vocês falarem, eu me sinto totalmente desesperada e até com muito remorso, porque o meu olhar, confesso, é exatamente esse que o professor falou, né? 30 mais 1. Então, eu fico questionando o que eu posso fazer para esse 1, né? Seguir ou pelo menos avançar dentro do limite que ele tem, né? Dentro das limitações que ele tem. E aí eu penso que a gente acaba não fazendo, não porque a gente não quer, né? Mas a gente não faz porque não sabe fazer, né? Essa questão da adaptação curricular é a mesma coisa de eu pedir para você assim agora, o pessoal, vamos começar a falar de oração subordinada adverbial? As pessoas vão falar sim, mas vou falar o quê, né? Eu não entendo sobre esse assunto. Então, eu acho que o que falta é exatamente isso, né? Vocês sabem fazer, eu estou aqui bem peixe de fora, tá? E bem sem vergonha nenhuma para fazer essas perguntas, e me desculpe se são idiotas ou alguma coisa assim, né? Mas essa questão da adaptação curricular, para você não enxergar esse aluno como mais um na sala e não ali como o grupo todo, é muito difícil para gente que não entende disso, sabe? Eu tenho buscado estudar, ler artigos e me inteirar a respeito disso para conseguir fazer o mínimo, pelo menos, de diferença para esses alunos, mas é muito difícil. Na escola estadual, a gente está muito desamparada, né? A gente não tem apoio nenhum. Malemar, o que ele colocou da gente ter o laudo médico, né? Que é o mínimo que precisa se ter para saber para onde vai caminhar. Malemar, nem isso a gente tem, tá? Passo a palavra, eu não sei nem se eu sei fechar aqui meu microfone. Ok. Mayra, se você me permitir, eu quero contribuir com a fala da professora e quero me desculpar com os queridos, mas eu estou com uma reunião marcada para daqui a pouquinho, eu preciso me ausentar. Mas eu quero fazer a fala para complementar o que a professora está dizendo. Professora, deixa eu te falar uma coisa.
eu sei o que é um diário de classe, né? Um semanário que muita gente ainda usa. Eu sei o que é um SARESP. Aqui na rede municipal a gente tem uma avaliação que se chama Saber, que são avaliações internas. Eu sei também que nós temos, como professor, objetivos. Sair de um objetivo e chegar em outro objetivo dentro de um ano, dentro de um ano específico, né? Vamos dizer, antigamente a gente falava de uma série, né? Mas dentro de um trabalho específico. Então, eu sei que existem questões que elas estão impostas e pronto. Elas compõem o nosso trabalho, elas compõem a nossa jornada, o nosso desenvolvimento. E se eu olho lá, né, naquilo que eu esperaria de um aluno de 4º ano, e eu percebo que o aluno com deficiência não alcançou aqueles objetivos, automaticamente recai sobre mim uma grande cobrança e uma grande culpa. Será que eu não estou dando conta? Será que... Como que eu tenho que fazer? E agora? Ele passa ou ele reprova? Ele vai ou ele não vai? Entende? Essa é apenas um pano de fundo para, talvez, traçar essa discussão. Isso caminha conosco. Mas, em contrapartida, o que nós estamos tentando mudar já de um bom tempo, e nós estamos vendo no país uma situação muito delicada, né? Porque, às vezes, as pessoas usam mais dos insucessos da inclusão para criticar do que dos sucessos para elogiar, né? Não é o seu caso, professora. Isso não é uma fala pessoal. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente possa saber que nós somos humanos, temos limites e temos um currículo e um papel a cumprir dentro do nosso cenário escolar. Isso é um fato. Então, de que maneira que eu posso fazer com que esse aluno alcance aquilo que eu proponho? Eu preciso primeiro entender o que ele pode alcançar de melhor. Porque, às vezes, dependendo da deficiência que ele tem, ele não vai conseguir devolver para o GEGECA álgebra. Ele não vai conseguir devolver para o GEGECA incógnitas. Ele não vai conseguir entender, como a senhora falou, né, a oração subordinada, lá, né, na gramática e tal, mas de alguma maneira ele vai conseguir sinalizar que ele está compreendendo o fluxo do trabalho. Que esse trabalho tem a grandeza de tirá-lo do lugar comum e trazê-lo para o protagonismo da sua história enquanto aluno. E eu não estou falando isso para a senhora como um discurso bonitinho. Eu estou dizendo isso para a senhora como uma forma de dizer o seguinte, olha, às vezes o que para a senhora é pouco, para ele é muito. Às vezes, um avanço que para a senhora é muito pouco dentro de um ano, para ele foi um avanço fantástico. Uma professora, uma vez, amiga minha, eu conto o santo, mas não conto o nome, ela estava tentando ensinar, alfabetizar o aluno. No AE. Alfabetizar no AE. Olha a presepada que ela estava entrando. Porque, na verdade, a alfabetização você faz em conjunto com o professor da sala regular. Tá, vai ela fazer. E ela insistindo com várias metodologias e tal, e lendo, e vai lá para Emília Ferreiro e Ana Temerosca, e não sei o quê. Bom, 4 meses frustrados. Frustrados. Totalmente frustrados. Esse aluno não aprende. Não aprende. Não vai alcançar o que eu preciso. De repente o aluno, Mayra, vira para ela e fala assim, mira para uma placa assim, fala assim, nossa, professora, lá está escrito pré-escola. Aí ela falou assim, gente, mas de onde ele tirou todo esse processo? Deixa eu investigar isso. Né? Na verdade, foi aquele boom, né? Vamos dizer assim, foi aquele momento em que ele estava se apropriando de todo o conhecimento para que na hora em que fosse necessário, e eu costumo comparar isso com uma planta, né? Aquela raiz foi criando força, aquela raiz se transformou numa planta e aí ele floresceu. Né? Então, primeira coisa a gente sair do lugar da culpa e entrar no lugar da ação colaborativa.
Quando, como, de que maneira eu consigo colaborar para que essa construção se faça presente na vida do aluno. Isso, professora, é um mês? É 10 dias? É 10 meses? Olha, professora, cada cenário é um cenário, cada família é uma família, cada um é um indivíduo. Mas eu tenho certeza que só o fato da senhora estar aqui se questionando é sinal de que a senhora não está fazendo de qualquer maneira. A senhora está fazendo o seu trabalho da melhor maneira que a senhora pode. E como foi falado aqui mesmo no chat, esse processo de maturação leva tempo. E o tempo precisa ser respeitado. O aluno tem que ser instigado? Sim. Sempre instigado. Senão ele fica na zona de conforto. Mas eu acredito que tudo isso faz sentido. Às vezes nem no ano que ele está inserido com a senhora, mas no ano seguinte ou no seguinte, e todos esses degraus que estão compondo a escada evolutiva dele enquanto aluno, vão se consolidar em determinado momento. Mayra e demais, me desculpem a pressa, eu preciso me ausentar, mas eu quero agradecer muito, 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 muito o convite de vocês. É uma reunião inadiável, senão eu ficaria aqui muito mais tempo, porque está muito gostoso, estou me sentindo em casa. Fábio, o SEIC e o Grupo Trissomia 21 agradece muito, e eu também, particularmente, viu, a sua presença aqui. Obrigada, É um prazer muito grande conhecê-lo, Fábio. Obrigado, Jejeca. Vamos trocando ideia, meu querido. Sim, vamos sim. Contatos. Tá ok. Será um tchau. prazer. Tchau, Fábio. Tchau, Obrigada, tudo de bom. professor. Obrigado você, ser humano tecnológico. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, amém. Tchauzão, Fábio. Eu gostaria de aproveitar aí a pergunta da professora e me colocar nessa posição também de professora da rede pública, e que a primeira vez que recebeu um aluno com deficiência também se sentiu dessa forma, exatamente. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Eu não tinha ideia, né, do que eu faria. Ele tem deficiência visual e perda auditiva, e para mim eu me senti dessa forma, foi um desafio mesmo. Então, o que eu penso quando a gente fala em rede, que existem possibilidades para você buscar, como o Fábio disse, esse trabalho colaborativo, tá? Então, vamos pensar nas possibilidades. Se esse aluno frequenta a sala de recursos, uma das estratégias é essa orientação desse professor especialista, essa é uma das funções desse professor também, essa orientação para o professor da sala regular, para pensar em formas de adaptar ou de flexibilizar esse currículo dentro do seu componente curricular, né, da sua disciplina. Então, essa é uma possibilidade. Outro parceiro que a gente tem na escola e pode chegar junto é o professor coordenador. Então, assim, a senhora já citou que está buscando aí estudar, ler artigos, e diante disso precisa trocar ideia com alguém ainda para aprimorar ou pensar estratégias práticas, o professor coordenador está lá. E tem o professor do núcleo pedagógico da diretoria de ensino também, que também está lá para poder apoiar. Então, assim, procure, busque, né? Porque aí as pessoas vão, como o professor disse, vão saindo da zona de conforto e a coisa vai acontecendo, né? Isso é da parte prática de onde buscar o apoio, né? Porque para não continuar sentindo sozinha e nessa angústia assim que a gente sentiu na sua fala. Então, essa é uma possibilidade real e foi dessa forma que eu fui conseguindo buscar conhecimentos e estratégias para conseguir atender esse aluno na sala regular, né? E aí tem um outro, no capítulo do livro, se a professora quiser, a gente disponibiliza, ele está lá no site, fala um pouquinho do plano individualizado de ensino, né? Então, parte um pouco do que o professor falou. Então, tem um momento diagnóstico, né? Então, avalia ele, conhece ele enquanto indivíduo e avalia as habilidades que ele já tem dentro do seu componente curricular, né? Então, faz um bom diagnóstico dele, uma boa avaliação formativa mesmo, para conhecer o seu aluno, ver de onde ele está, que potencialidades ele tem para você partir dali, na elaboração das suas atividades. Traça um plano para ele, dentro daquilo que foi feito no diagnóstico, onde é que você quer que ele chegue, né? O que ele falou, às vezes para você parece pouco, mas aquele avanço para ele vai ser muito, então depende de onde ele está. Trace objetivos e pense que situações didáticas, que situações de aprendizagem, que estratégia você vai propor para conseguir chegar nesse objetivo. E proponha também, como a gente faz com os demais alunos da sala, momentos de avaliação periódicas, né, contínuas, uma avaliação no sentido formativo. Então, você vai precisar também adaptar essa avaliação para conseguir
observar o quanto que ele avançou naquilo que você tinha proposto no objetivo inicial ou não, para você ir reajustando as estratégias. No miudinho do pedagógico era isso. Eu acho que depois eu vou deixar o contato aqui para a gente trocar mais ideias, só que eu acho que o tempo aqui já deu, e a Dani está falando aqui, acho que a gente pode mais uma pergunta para a gente ir caminhando para o encerramento, então eu vou deixar aberto aí. Se alguém quiser perguntar, se a professora também quiser comentar, depois eu vou deixar aqui no chat o meu contato, a gente pode ir trocando mais ideias, tá bom? Mais alguém aí? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma observação, abrir o coração, porque às vezes a gente se sente sozinho nesse, né? Tem mais algum professor aí na turma que queira fazer algum comentário? Eu acho que o Jejeca... Posso? Claro! Minha querida professora Tereza, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, de certa forma, privilegiada, sob o seguinte aspecto. Eu tenho, na escola pública em que eu dou aula, que tem essa aluna deficiente visual, e, aliás, tem vários alunos em outras turmas, né? Eu tenho a direção e a coordenação, enfim, o conjunto todo da minha escola abraça a causa, tá? Eles nos dão assim um suporte incrível, tá? E sempre com um carinho muito parecido com o meu, tá? São pessoas assim acolhedoras e que fazem acontecer aquele propósito de uma escola inclusiva, onde todo mundo está sincronizado. E só assim para uma escola conseguir atingir algumas metas e tornar favorável o nosso ensino, tá? Então, às vezes as pessoas se sentem sozinhas lá na minha escola. Eu não me sinto sozinho, tá? Mas é uma questão toda de repente, você talvez conseguir conversar, buscar suporte com a coordenação, com a direção. Enfim, é um preparo conjunto. Não pode ser único. Tem que ser, digamos, o time todo, sabe? Trabalhando em função desses alunos. Dos 31 alunos, né? Tá bom? Maravilha. Alguém gostaria de comentar? Ou a própria professora que abriu a pergunta? Ou a Ana tinha comentado, não sei se ela quer fazer a pergunta dela aqui. A Ana Alegore aqui no chat. Só não me deixem falando sozinha, que esse negócio de tecnologia, de fazer formação online, a gente fica meio... Não é estranho, né? Alguém mais? Então, eu gostaria, assim, para a gente, acho que como um fechamento, assim, do que eu senti do nosso encontro hoje, a partir da experiência do professor Jejeca, tomo por base a minha experiência pessoal também, que o contato com as pessoas com deficiência nos transforma, né? Na fala do professor, ele trouxe essa história. Na minha história é exatamente assim, foi a partir de um aluno com deficiência que transformou, assim, a minha prática, e acho que eu como ser humano, né? Então, assim, quando a gente acolhe e se abre para as diferenças, né? Quem melhora somos nós mesmos. Eu acho que o que fica aqui desses nossos encontros de hoje, dos outros e dos próximos que virão, acho que é isso, né? Então, assim, melhora a nossa prática educativa, a nossa metodologia na sala de aula, melhora a gente enquanto professor, mas acho que, acima de tudo, melhora a gente enquanto ser humano, né? Porque o tempo todo, né, o que vem nas nossas falas e reflexões, o que está por trás disso tudo é esse olhar humano, é esse fazer com amor, não deixando toda a parte de profissionalismo e de estudo e teoria para trás, não, mas o que tem que estar é o ser humano, né, à frente de outro ser humano. Eu acho que isso que, para mim, ficou. Gostaria de abrir a palavra final aí para o nosso professor convidado, professor Jejeca, para a Dani, se quiser fazer alguma consideração mais para a gente encerrando. Eu agradeço a presença de todo mundo, viu, que esteve aqui
a gente está muito feliz, tá bom? Bom, acho que eu vou deixar o final para o Gegeca, só avisar o pessoal que eu coloquei o link do acesso ao livro aqui no chat, tá? Então, naquele endereço, é o endereço dentro do site do SEIC, onde vocês podem ter acesso ao livro, tá? Gratuitamente. Mas meu muito obrigada, como sempre, né, a todos, ao Gegeca, ao Fábio, a Mayra, a Fabiana, que agora está ajudando a gente, aí é a primeira live que a gente faz com a participação dela, está sendo muito importante, né? A professora Tereza, todos que estavam com a gente até agora. Então, meu muito obrigada, como sempre. Eu queria fazer uma colocação, tá? Vai levar só 45 minutos, gente, prometo. É o seguinte, perdoe, eu vou colocar entre aspas essa palavra, tá? Deficiência não está no indivíduo, mas na relação entre seus impedimentos de longo prazo e as barreiras existentes no ambiente, espaço físico, meios de transporte e conceito social, tá? Nós precisamos, como professores, como pessoas ligadas à educação, garantir o direito à educação de uma maneira uniforme a todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, professor. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Dani. Um beijo, gente. Boa noite para todos. Ótimo final de semana. Obrigada, e até pessoal. mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Bom fim de semana aí para todos. Então, você não